Sejam muito bem-vindas na aula A Expert em Ginecologia Natural. Deixa eu colocar aqui para transmitir. Pronto! Hoje você vai descobrir o passo a passo para você se tornar uma expert em ginecologia natural e impactar a vida dos seus pacientes nas primeiras sessões de tratamento. E aí eu vou te mostrar por onde que você vai começar a usar a ginecologia natural para que você saia dessa aula já com capacidade, já com conhecimento suficiente para você começar a colher resultados com seus pacientes já nas primeiras sessões de tratamento, tá, lindezes? Então, ó, aproveita, esse é um conteúdo exclusivo, você não encontra sobre ele nas minhas redes sociais. Quem acompanhou essa semana de aula, vocês vão ver que a gente vai visitar alguns dos lugares que a gente já adentrou nessa semana, mas essa é uma aula inédita que eu tô montando aqui para vocês. Então, anota tudo para você não perder nada, tá? E aí eu sei que talvez tenha algumas de vocês com dúvidas, tipo, ai, Thaís, mas eu não faço a menor ideia de como que eu vou começar a aplicar a ginecologia natural para ter resultado assim tão rápido nas primeiras sessões. Eu sei que tem muitas de vocês que estão chegando aqui agora, sem ter noção de como é que vocês vão fazer isso, mas fica tranquilo que eu vou mostrar para vocês casos reais, né? Vocês vão ver que o meu conteúdo ele é sempre compartilhado de um jeito muito simples, de um jeito muito prático, tá? Para vocês verem que sim, é possível vocês conseguirem esses resultados lindos e incríveis nas primeiras sessões de tratamento. Então vamos lá, a gente está falando de ter resultado rápido, de ter resultado incrível, gente, igual esse caso aqui da Raíza, olha só, esse caso que eu vou mostrar aqui para vocês. Gente, em 4 dias de tratamento, a Raíza teve esse resultado incrível. E aí, as orgânicas que são da turma de formação, vocês acompanharam esse caso aqui. Então, vocês podem, inclusive, dizer, esse aqui foi aquele atendimento que vocês assistiram na nossa aula, gente. E vocês lembram que eu compartilhei com vocês que em 4 dias ela teve esse resultado. Quando a Raíza me procurou, gente, ela estava há 4 meses sangrando sem parar, logo depois de ter feito o quê? Uma vaporização do útero. E aí, gente, eu escolhi esse caso aqui para vocês verem que não é só fazer uma receita natural. No caso dela, ela já tinha escolhido uma receita natural, né, a vaporização do útero, só que a escolha da técnica não foi a mais adequada para o objetivo que ela estava querendo. E aí, o que aconteceu? A vaporização desencadeou uma reação de um sangramento ininterrupto no corpo dela, né? E aí, eu passei algumas orientações para ela, as orgânicas lembram quais foram as orientações que eu passei para ela, e 4 dias depois, eu até deixei as datas aqui, ó, gente, vocês estão vendo que está circulado as datas? Ó, a gente fez o atendimento nesse dia 28 de outubro, no dia 1º de novembro, ela mandou mensagem, tá escrito aqui, ó, queria dizer que o meu sangramento já parou, mas vou continuar com tudo até o dia que você pediu. Gente, em 4 dias, o sangramento hemorrágico que ela estava tendo há 4 meses simplesmente cessou. E eu salvei essa imagem aqui para vocês verem o quanto foi rápido. E aí, lindezas, para vocês não acharem que esse tipo de resultado só acontece com a Thaís, é só a Thaís que sabe fazer isso, gente, dá uma olhada aqui no depoimento da Juliette, que as orgânicas sabem quem são também, é uma aluna minha lá da formação prática de ginecologia natural, e olha o que ela fala, o que ela viveu com as clientes dela. Meu nome é Juliette, tenho 37 anos e eu moro em Sunshine Coast, na Austrália. Trabalho com mentoria feminina e ginecologia natural. Eu tô tendo resultados muito interessantes, assim. Desde que eu comecei a trazer a ginecologia natural bem aplicada para os atendimentos, as minhas clientes começaram a renovar pacote. Então, assim, eu tô tendo, assim, clientes de longo prazo agora, renovando a cada 4 semanas, mas, uau! Não tenho, assim, como mensurar, sabe? O quanto isso trouxe, enriqueceu meu trabalho e também enriqueceu o autoconhecimento para essas mulheres, sabe? Elas encontram o caminho delas, né, Thaís? Isso é muito, muito, muito interessante. Eu fico bem impressionada, assim, de ver como os resultados também são rápidos, sabe? Não fica naquela lenga-lenga. Não, é tipo assim, eu vejo uma diferença de uma mulher de uma semana para outra, assim, as fichas que caem para elas e é uau! Sabe? Como que isso aconteceu tão rápido? Gente, vocês estão vendo que esses resultados incríveis não é só comigo que acontece. Então, eu vou te explicar, para você entender melhor, como que eu e a Juliette chegamos nesse ponto aqui, tá? Há 7 anos atrás, gente, eu busquei a ginecologia natural, na verdade, eu busquei os tratamentos naturais. Naquela época, eu nem tinha ouvido falar de ginecologia natural, e eu busquei esse conhecimento como uma resposta para os meus próprios problemas de saúde.
Quem já conhece a minha história sabe que eu tinha endometriose profunda, eu tinha um diagnóstico desde os meus 17 anos, que foi quando eu comecei a tomar a pílula anticoncepcional como tratamento, só que depois de muitos anos ininterrupto tomando a pílula, a minha endometriose foi só agravando e eu cheguei ao ponto de não suportar mais de tanta dor. Eu sentia dor 24 horas mesmo sem estar menstruada. E naquele contexto, a única coisa que eu queria era receber um atendimento digno, gente, porque eu ficava muito chocada que eu ia em ginecologista atrás de ginecologista e a única coisa que eu escutava era que eu não precisava menstruar, que eu tinha que suspender e eles me ofereciam uma consulta de 15 minutos e sempre finalizava receitando o anticoncepcional, que era uma medicação que não estava me ajudando em nada, muito pelo contrário, só estava me trazendo efeitos colaterais insuportáveis. E eu estava com a sensação de que eu precisava realmente de um tratamento que resolvesse o meu problema. E aí, assim, no auge do meu cansaço e da minha dor, eu comecei a pesquisar no Google e eu fui tratando endometriose de maneira independente. Eu suspendi o anticoncepcional e comecei a seguir a orientação de receita de Google. Gente, a louca. Por quê? Há 7, 8 anos atrás, gente, isso aqui que a gente está fazendo não acontecia. Esse conhecimento era muito difícil de ser encontrado. Não tinha essa acessibilidade à informação que a gente vê nos dias de hoje. E foi só alguns anos depois que eu conheci a minha mestra hoje, que é a Dona Flor, que é uma mulher parteira e raizeira aqui no Cerrado, mundialmente conhecida, e foi quando eu virei aprendiz dela. E aí eu comecei a praticar esses conhecimentos todos no meu corpo, eu fui aprendendo meio que na tentativa e no erro, gente, e isso é óbvio, né, que me despendeu muito tempo e muito esforço, mas eu consegui. Eu tive a remissão completa da endometriose e foi aí que eu tive certeza que os tratamentos naturais realmente funcionavam. Gente, essa sensação eu não sei nem descrever. Qual que é a sensação de falar, cara, isso aqui funcionou, nem acredito, né? Para alguém que estava num nível de dor tão intenso quanto que eu sentia, né? E aí depois que eu consegui sair desse meu próprio processo, que eu vivi por alguns anos no olho de um furacão, qualquer lugar que eu ia, eu via cada vez mais mulheres completamente desesperadas por tudo quanto é tipo de problema de saúde e vítimas do mesmo mal que eu quando eu iniciei a minha jornada, que é a desinformação. Gente, esse é o mal que perpassa todas nós. Eu fui vendo como que era nítido que exatamente essa falta de conhecimento, gente, era o nosso problema. Esse conhecimento que sempre nos foi negado, né? E muitos dos problemas que a gente enfrenta hoje é justamente porque a gente não tem acesso a uma educação de qualidade que nos empodere sobre o nosso corpo, sobre a nossa saúde, né? E aí, quanto mais mulheres eu via nessa mesma situação que eu tinha vivido há alguns anos atrás, mais eu comecei a ficar revoltada. E aí eu pensava, gente, não é possível que é isso aqui mesmo, eu tenho que fazer alguma coisa. E aí eu comecei a simplesmente compartilhar a minha história. E só de compartilhar a minha história, várias mulheres começaram a chegar até mim buscando ajuda. E aí isso fez sabe aquela chave que vira internamente? Eu falei, caracas, eu posso usar isso aqui, a minha história e a minha experiência para ajudar essas mulheres. E aí foi quando eu resolvi aprofundar nesses conhecimentos de forma profissional. Então eu me tornei parteira nesse processo, me tornei raizeira, né? E decidi mergulhar no universo profissional da ginecologia natural. Só que aí o que começou a acontecer? Foi super interessante, porque conforme eu fui ganhando visibilidade, conforme o meu trabalho foi crescendo, várias pessoas que também trabalhavam com saúde da mulher, de diferentes áreas de conhecimento e formação, começaram a também buscar o meu conhecimento para aprimorar a sua própria atuação. Porque, afinal de contas, gente, esse conhecimento aqui que eu estou compartilhando com vocês, a gente não acha na universidade, por exemplo. Eu, enquanto parteira e terapeuta de ginecologia natural, fui descobrindo médicas, enfermeiras, nutricionistas, psicólogas, fisioterapeutas, terapeutas holísticas, doulas, profissionais de todas as áreas da saúde que também estavam buscando outras soluções para problemas que são coletivos. Vocês têm noção que mulheres com problemas ginecológicos, mulheres sofrendo com dores, estão chegando em todas as frentes de trabalho, né? Tem profissionais que nem trabalham de maneira direta com a saúde ginecológica, mas que de repente vai tratar um processo de ansiedade, de depressão e a pessoa está com um problema ginecológico. Isso está acontecendo em todas as áreas de conhecimento, gente. E aí foi quando eu percebi, né? Tive um outro clique e eu vi que era possível de integrar, juntar os conhecimentos da ginecologia natural
também nessas outras áreas de atuação com a saúde da mulher, lindezas. E aí foi quando eu comecei a trocar cada vez mais com essas pessoas que também eram profissionais da saúde. E isso para mim, gente, no começo, começar a trocar com essas pessoas foi muito importante porque no começo eu me senti muito sozinha. Eu não tinha pessoas com quem conversar sobre isso, então eu fui abrindo meio que os caminhos na marra mesmo, sabe? Aplicando esse conhecimento, eu não tinha tanta experiência prática, e aí eu fui meio que nas cegas mesmo, criando as minhas próprias estratégias, né? E aí quando eu comecei a trocar com essas outras profissionais, eu vi que o problema da maioria era que muitas tinham muito conhecimento teórico, até um conhecimento meio abstrato, assim, mas que faltava pé no chão e praticidade, gente, que era exatamente o que eu tinha aprendido com a Dona Flor, né? Que o conhecimento tradicional, ele é prático, ele é pé no chão. E aí foi quando eu juntei essa salada toda e desenvolvi o meu método, que é a ginecologia orgânica. Desse jeito que vocês vão ver aqui nessa aula toda, desse jeito que vocês acompanharam ao longo dessa semana toda, que é simples, prático, palpável e, acima de tudo, efetivo. E aí, lindezas, daqui até o final dessa aula, você vai aprender o que é a ginecologia natural e como que isso pode impactar a vida das suas pacientes, o que não fazer, quais são os erros mais comuns de quem está começando a aplicar agora a ginecologia natural, tá? Como indicar um tratamento adequado para cada tipo de problema ginecológico. Vocês vão aprender também como construir um roteiro de tratamento natural que funciona e como ter mais seguranças com as plantas medicinais e as técnicas naturais. E, gente, eu fico assim, ó, vocês estão sentindo, eu tenho certeza que vocês estão sentindo essa felicidade que eu estou sentindo agora também, porque eu fico muito contente de ver esse conhecimento alcançando cada vez mais mulheres que querem, acima de tudo, melhorar a qualidade de vida de outras mulheres, que querem alternativas diferentes das que nos foram apresentadas no primeiro momento, porque, gente, a verdade é que a realidade à nossa volta está simplesmente caótica. A verdade é que existem 200 milhões de mulheres sofrendo com endometriose ao redor do mundo. Essa daqui, gente, foi uma pesquisa feita pela Associação Ministério Nacional e Universo de Endometriose, Infertilidade e Dor Crônica no Brasil. Gente, imagina só, a gente está falando de 200 milhões de mulheres, 200 milhões de mulheres sentindo dor e precisando que alguém lhes mostre esse conhecimento, que alguém lhes apresente uma alternativa diferente da que ela está usando, que não está dando certo na maioria dos casos. E aí, olha só, essa outra pesquisa aqui que eu achei para vocês, do jornal O Correio Brasiliense. Nela, eles estimam que a quantidade de mulheres que sofrem com cólicas menstruais todos os meses pode chegar até 65% da população. Gente, isso significa dizer que se a gente fizer os cálculos baseados aí na estimativa, só no Brasil a gente tem 33 milhões de pessoas sofrendo com cólicas menstruais todos os meses. Gente, eu não sei vocês, mas eu fico chocada com esses números. 33 milhões todos os meses. E aí, mais uma vez, para vocês verem a quantidade de pessoas que está precisando desse conhecimento, gente. E a verdade é que cada vez mais pessoas estão buscando por soluções naturais para os seus problemas de saúde, especialmente quando a gente fala de saúde ginecológica. E aí eu fiz uma pesquisa no Google e olha só, eu até mostrei esse gráfico aqui essa semana para vocês, gente. Esse gráfico, ele mostra o volume de pesquisa pelo termo remédio natural nos últimos 10 anos. E aí olha só como depois de 2018 para frente aumentou muito. Isso significa que tem cada vez mais pessoas buscando por remédios naturais, por alternativas naturais. E aí eu achei esse outro gráfico aqui também, ó, que mostra qual que é o volume de pesquisa pelo termo ginecologia natural. Olha que interessante. E aí, gente, isso significa também que tem cada vez mais mulheres que não estão se sentindo satisfeitas com os tratamentos alopáticos. É crescente a quantidade de mulheres que tentaram de todas as formas possíveis medicamentosas tratar diferentes problemas ginecológicos e não tiveram resultado. Muitas de vocês, inclusive,
eu acredito que estejam nesse lugar, tentaram tratar com a medicina convencional e não tiveram resultado a longo prazo. Gente, e isso não tem a ver com modinha não, tá? Tem a ver com mulheres que estão cansadas de continuar reproduzindo um modo de se relacionar com o corpo que está acabando com a nossa saúde ginecológica. Tem a ver com mulheres que estão cada vez mais ganhando consciência e sentindo a necessidade de uma relação de maior protagonismo sobre o nosso corpo e a nossa saúde. Tem a ver com mulheres ganhando consciência sobre as violências que a gente já viveu dentro de consultório médico, inclusive. E anota o que eu tô falando, gente, vai só aumentar. Quem está chegando agora nesse mercado está tendo a oportunidade de viver esse crescimento estrondoso e vai cada vez mais aumentar. E aí, gente, quando você consegue oferecer o que as pessoas estão buscando, né? Uma alternativa que vai resolver o problema dela, que é amorosa para com o corpo dela, uma alternativa sustentável e natural, elas começam simplesmente a te indicar umas para as outras. E aí, quanto mais você recebe esses feedbacks positivos, mais as pessoas se interessam pelo seu serviço e quando você menos espera, a sua agenda está cheia, você está com lista de espera. Por que isso acontece? Porque um bom tratamento natural, ele impacta na vida da pessoa de tantas maneiras que ela nem imagina tudo que vai mudar quando ela procura sua ajuda. Ela está ali no primeiro momento achando que ela vai tratar só uma endometriose, ou tratar só um mioma, ou tratar só uma infecção vaginal. Só que aí, de repente, várias outras mudanças começam a acontecer. E essa, para mim, é a minha maior satisfação enquanto alguém que trabalha com a saúde. É justamente ver essas mudanças. É ver aquela pessoa se libertando de uma cólica menstrual e tendo aquela sensação de, caracas, eu mostrei para vocês ontem uns depoimentos, né? Thaís, eu não tô acreditando que eu tô menstruando sem cólica a vida inteira. Né? É ver uma pessoa revertendo uma endometriose e saindo de um laboratório com um exame que comprova que ela teve a remissão completa. É ver a pessoa botando o mioma para fora, igual a Stephanie, que eu mostrei para vocês da live de ontem, que eu mostrei inclusive o mioma. Quem estava lá que assistiu isso? Gente, porque eu mostrei a imagem do mioma que a Stephanie botou para fora. Né? É ver uma pessoa se libertando de um relacionamento abusivo, mudando de profissão, se permitindo viver a vida dela, né? Viveram situações que ela jamais tinha noção que tinha a ver com o problema ginecológico dela, mas que estavam ali de maneira indiretamente relacionadas. E a gente vai entender bem o porquê que isso acontece mais ali para frente. Então, bora lá, lindezas, entender o que é a ginecologia natural. É um conhecimento muito incrível que vem sendo compartilhado de geração a geração sobre os cuidados naturais. E não, gente, a gente não está resgatando nada. Isso aqui não é um resgate dos conhecimentos ancestrais. Quando alguém fala isso, eu fico querendo morrer, porque a gente não está resgatando nada. Esse conhecimento sempre esteve ali. A questão é que a maioria de nós nunca acessou. Por quê? Historicamente, esses conhecimentos passaram por um processo de perseguição e silenciamento muito grande. Até hoje, inclusive, passam, gente. Esse, inclusive, é um dos motivos pelo qual existem pouquíssimas evidências científicas sobre esse saber. Porque as pessoas que são as verdadeiras detentoras desse conhecimento foram excluídas dos centros de produção do conhecimento, né, gente? Como as universidades, que eram onde se estudava sobre a medicina, né? É recente a chegada desse conhecimento no universo científico, por isso que é um conhecimento tão pouco sistematizado, que existem tão poucas evidências científicas sobre isso. E de quem que eu estou falando? Quem que são as mães desse conhecimento, gente? Dona Flor, Dona Francisquinha, Dona Chica, Dona Prazeres, Dona Maria da Ajuda, Dona Cecília e tantas outras parteiras, raizeiras, curandeiras e benzedeiras. Gente, essas aqui foram as primeiras médicas da história da humanidade. Elas aprenderam seus ofícios com as suas mães, com as suas avós, né? Elas acessaram esses conhecimentos que foram transmitidos de geração a geração, não por livros, não em universidades, não em cursos, mas sim pela oralidade, pela palavra, que é mais ou menos o que a gente está fazendo aqui hoje, gente. E esse é um dos motivos pelo qual a gente precisa urgentemente pensar na hierarquização dos saberes, porque todas essas mulheres incríveis, gente, eu vou até pedir para aumentar de novo aqui essa foto para vocês olharem para o rostinho de cada uma delas. Gente, olha,
Fala se não tem uma coisa em comum entre todas elas. Olha o amor que a gente sente quando a gente olha para cada uma dessas fotos. Vocês conseguem sentir esse amor? É muito nítido. E, gente, essas mulheres jamais puseram seus pés em uma universidade. A maioria mal chegou a frequentar o ensino básico. E ainda assim, elas são detentoras de muito conhecimento. Elas são verdadeiros livros ambulantes. E eu tô falando isso não para a gente achar, então tá bom, Thaís, não vou para a faculdade, ninguém precisa fazer faculdade mais não. Não, gente, não tem a ver com isso. Ó, não coloquem palavras na minha boca. Eu só estou trazendo isso aqui para que a gente entenda que são saberes e conhecimentos que passam por lugares e vivências muito diferentes. O que uma médica ginecologista sabe e aprendeu na universidade, eu, como parteira e raizeira, com certeza não sei. Assim como a vivência que eu tenho com as plantas, a vivência que eu tenho com o saber ancestral, ela também não aprendeu na universidade. E é aqui que mora a preciosidade, gente, que é a complementaridade entre os conhecimentos, entre os saberes. Não são saberes que se substituem, são saberes que se complementam para a construção de algo muito melhor e muito mais potente. A humanidade só está viva até hoje porque esse conhecimento permaneceu vivo ao longo das gerações, curando os males do corpo e do espírito, gente. E a maior evidência desse saber, de que ele funciona, é a experiência empírica. Então, esse conhecimento está vivo nessas mulheres, em suas comunidades, em nossas ancestrais, na nossa história familiar e até mesmo em nós. E é por isso que eu gosto de dizer que nada do que a gente vai ver aqui hoje a gente está aprendendo. Na verdade, a gente está relembrando. Essa daqui da foto, gente, é a Dona Flor, tá? Quem não conhece ela ainda, uma mulher sensacional. Essa daqui que é a minha mestra, parteira e raizeira aqui do Cerrado. Gente, tem até documentário sobre ela, vale a pena vocês pesquisarem. Agora que a gente entendeu o que é a ginecologia natural, bora então entender o que não é a ginecologia natural, tá? Tem havido muita confusão, minha gente. Vou falar uma coisa para vocês. Esse conhecimento ele tem se difundido muito, só que com muita superficialidade. E vocês sabem que Thaís é sinônimo de quê? De profundidade. Vamos fazer o trem direito. E aí, vamos lá. Primeira coisa que a ginecologia natural não é um conhecimento que substitui a medicina convencional. E esse primeiro tópico é bem importante, gente, porque ela não é um saber que substitui a necessidade de acompanhamento médico. Nós não fechamos diagnósticos, não é o nosso papel dizer o que a pessoa deve ou não fazer, e sim orientar e oferecer para ela o conhecimento para que ela tenha condição de fazer suas próprias escolhas, tá, gente? E aí, ginecologia natural também não é misticismo e sagrado feminino. Gente, respira fundo. Tem gente que vai ficar chocada aqui por eu falar esse, mas vou explicar o porquê, gente. Por quê? Por mais que esse conhecimento esteja cada vez mais sendo vinculado a um lado místico, ao movimento do sagrado feminino, não necessariamente é isso, tá? Inclusive, muitas das mestras da tradição são católicas e evangélicas, como a própria Dona Flor, é uma mulher evangélica. Então, esse é um conhecimento que não tem vínculo com nenhuma religiosidade específica e que pode sim transitar por todas elas. E aí, gente, vamos lá para o número 3. A ginecologia natural não é indicar só receitas prontas e chás. Não é sair indicando chá à torta e à direita, achando que isso vai resolver todos os problemas. Gente, não é um conhecimento superficial. Muito pelo contrário, exige estudo, treino e um olhar amplo, sim, tá? E aí o número 4 tem a ver um pouco com esse número 3, olha só. A ginecologia natural não é saindo compartilhando conhecimento que você não aprendeu com profundidade, tá? Eu, pelo menos, eu não trabalho assim, gente, e eu não indico para nenhuma das minhas alunas. A gente precisa, antes de mais nada, praticar em nós e entender da onde que vem o que você está falando. A gente precisa aprender com profundidade sobre algo antes de sair indicando receitas prontas, tá? E o último, para fechar com chave de ouro, gente, também respirem fundo.
A ginecologia natural não é palanque da salvadora do mundo. O que eu tô querendo falar com isso? Gente, a humildade é a maior virtude da sabedoria ancestral. Especialmente na ginecologia natural, a gente pratica, antes de mais nada, o estímulo ao protagonismo de cada pessoa sobre si. Então, a gente não está aqui para salvar a vida de ninguém. A gente não tem capacidade nenhuma para salvar a vida de ninguém, gente. A gente tem que mostrar para as pessoas que essa capacidade vive dentro de cada uma delas. A gente está aqui para ser mediadora de um conhecimento que vai fazer com que a pessoa se transforme. E aí, então, agora que a gente sabe o que é a ginecologia natural, que a gente sabe o que não é, eu vou compartilhar alguns erros que é bom, que é importante você evitar na sua caminhada, tá? Ou então, saiba que se você cometer esses erros, isso vai fazer com que você demore mais para alcançar o seu objetivo. E o meu papel aqui é te mostrar quais são esses erros, né, para você escolher se você quer evitá-los ou não. E o que eu estou trazendo aqui para vocês, gente, eu quero que vocês entendam que é um atalho. Por quê? Esses são erros que eu mesma cometi na minha caminhada. E, gente, me deu muito trabalho perceber que eram erros e buscar corrigir isso sozinha. Então, ó, já tô dando os atalhos aqui para vocês já começarem com mais leveza, hein? Primeiro erro é você não entender exatamente quais são os limites na sua atuação. E isso é muito mais comum do que parece. Gente, eu arrisco dizer que isso é uma das coisas que mais comprometem a atuação com a ginecologia natural. E aqui eu tô falando especialmente para quem não é profissional da saúde, para quem é terapeuta, tá? Por quê? Terapeuta não é nutricionista, não é psicóloga, não é médica, não é ginecologista. Terapeuta não faz pedido de exame, não vai tratar traumas e processos emocionais muito profundos de paciente. A gente tem que respeitar os limites da nossa atuação, tá? Não respeitar esses limites vai fazer com que muitas vezes você ultrapasse linhas e desande o seu atendimento e os resultados que você pode ter com as pessoas, tá? E aí esse primeiro erro, ele é relacionado a esse segundo também, que é você não contar com uma rede de profissionais ao seu lado. Gente, a profissional que quer fazer tudo, ela acaba não fazendo nada direito. E aí uma abordagem integrativa sempre precisa acontecer em rede. Você precisa ter quem indicar para fazer um acompanhamento nutricional, psicológico, médico. Sozinha vai ser muito mais difícil de você oferecer uma mudança realmente significativa para a pessoa que você está atendendo, tá? E aí o terceiro erro é até engraçado porque tem muitas pessoas que trabalham com a ginecologia natural que se orgulham de elaborar um tratamento complexo e cheio de coisas, cheio de opções, com muitas coisas diferentes. Mas a verdade é que, na prática, isso só dificulta os resultados. Porque, assim, gente, é óbvio que quanto mais complexo é um problema de saúde, mais completa precisa ser mais completa precisa ser a sua abordagem, mais completo precisa ser o tratamento. Só que veja bem, o que eu estou querendo dizer para vocês? Completo é diferente de complexo, tá? As indicações que você vai dar para a pessoa tem que ser palpáveis, tem que ser indicações que são adaptadas para a rotina daquela pessoa. Não adianta você propor coisas que ela tem que fazer um esforço muito grande, né? Comprar várias ervas, elaborar um monte de coisas que aquela pessoa não vai conseguir fazer. Isso vai fazer só com que ela se sinta incapaz, isso vai fazer com que ela se sinta perdida diante de muitas opções. Nessas horas, menos é mais, tá? E aí a gente vai aqui para o quarto erro que você não deve cometer, que é acreditar que apenas tratamento natural resolve todos os problemas. E esse aqui também é engraçado da gente conversar, gente. Por quê? Não é porque a gente está aqui oferecendo tratamento natural que a gente tem que achar que ele vai resolver tudo, tá? E muitas pessoas acreditam que o tratamento natural é a chave de tudo. E não é bem assim que acontece na prática, tá, gente? A verdade é que radicalismo só atrapalha o tratamento. É muito importante vocês entenderem isso. Às vezes a pessoa precisa sim de uma intervenção medicamentosa ou de uma cirurgia, tá? O tratamento natural, ele é um caminho e não um fim. E o quinto e último erro é o que mais acontece: começar um atendimento de cara focando no problema de saúde da pessoa e não em quem é essa pessoa,
como é que é a vida dela, como é que foi a criação dela, como que ela se relaciona com o corpo, como é que é a rotina dela. Tem tanta coisa para você saber antes de você perguntar para a pessoa mais sobre a doença dela. E, gente, a doença, ela jamais pode ser mais importante do que a vida da pessoa. Você precisa olhar para essa pessoa para além da doença dela. Essa é exatamente a lógica da medicina convencional, tá, gente? A interagente, que é um outro nome que a gente dá para cliente, para paciente, eu gosto mais porque fala dessa relação, né, onde vocês interagem, não é só uma via de mão única ali, né? Então, o que a gente tem na medicina convencional hoje é consultas de 15 minutos, né, que muitas vezes o médico já começa de cara perguntando: o que você está sentindo? Qual que é o problema? A gente precisa romper com essa lógica, gente. O que a pessoa está sentindo sofre a influência de muitos outros aspectos que, se a gente não fizer esse exercício de contextualizar, a gente vai apenas continuar atuando sobre as doenças e não resolvendo a causa delas, que é o que a gente verdadeiramente precisa olhar. Então, numa compreensão integrativa, a doença é só o resultado de várias desarmonias, de diferentes questões que podem estar relacionadas à saúde ginecológica de maneira direta e indireta, gente. Então, olha só aqui essa bússola da saúde integrativa. Vocês estão vendo essa pessoa que está aqui no centro, né? Ela sofre, a saúde dela sofre influência das relações familiares, dos hábitos alimentares dela. É uma pessoa que pratica atividades físicas ou ela é sedentária? Como é que são as relações afetivas dela? Ela é casada, ela é solteira, ela tem um histórico de bons relacionamentos, relacionamentos saudáveis ou não? Qual que é o contexto social e cultural que essa pessoa está inserida? Como que é a vida profissional dela? É uma vida muito intensa, muito agitada? Ela está muito estressada? Como é que ela está de saúde mental e lazer? É uma pessoa que interage com outras pessoas? Como que ela se expressa para o mundo? Demos a volta aqui nessa roda. Tem muitas variáveis que impactam de maneira direta e indireta na saúde ginecológica dela. E aí eu vou dar só um exemplo aqui para a gente começar. Vocês vão ver que eu vou trazer outros casos, mas a gente vai começar agora a entender o quanto a saúde ginecológica pode muitas vezes ultrapassar a nossa compreensão racional que quer justificar tudo. Aí olha só esse exemplo, gente. É muito comum a gente encontrar uma situação muito singular relacionada com a candidíase recorrente, que é, escuta isso, pessoas que estão vivendo em relacionamentos que elas não estão felizes, que elas não estão suportando mais, que elas estão com aquela sensação de tipo, nossa, eu não estou suportando mais isso aqui, mas que não conseguem sair desse ciclo, não conseguem romper com o ciclo desse relacionamento. E aí é comum a gente encontrar pessoas que estão vivendo essa realidade e que começam a manifestar crise de candidíase recorrente, que remédio nenhum melhora. Quem aqui já passou por isso, gente? Tem alguém aqui que já passou por isso? Eu escolhi esse caso porque ele é um caso muito comum. E aí, o que acontece? A pessoa está vivendo essa situação, de repente, ela consegue terminar o relacionamento e a candidíase vai embora. A candidíase desaparece, como se nunca tivesse existido. Gente, eu mesma já passei por essa situação. E eu escolhi esse caso porque sempre que eu falo, que eu dou esse exemplo, tem outras pessoas me assistindo que também passaram por situação semelhante. E por que eu tô falando isso para vocês? Gente, é real. Você tá ali com aquela candidíase que não passa, a hora que você termina o relacionamento, a candidíase vai embora. E aí, gente, eu tô falando isso para vocês entenderem que a gente está falando de buracos muito profundos, tá? A gente está falando de coisas que muitas vezes a gente não entende de maneira tão racional assim. É regra isso acontecer? Esse exemplo que eu dei? É óbvio que não, gente. E é aí que vem a importância do quê? Da investigação, né? Porque tem pessoas que vão ter, que a candidíase, a infecção vaginal dela, vai ter a ver com uma questão emocional super complexa, né? Tem outras pessoas que talvez estejam com uma síndrome fúngica, por exemplo. E vai ter aquela pessoa que, na verdade, ela está só com uma alergia do absorvente descartável, então da depilação constante, e acha que está com infecção vaginal, mas é só um processo de alergia, né? Por isso,
é que o olhar precisa ser individualizado, para além de você prescrever, seja medicações ou chá. Porque você só passar um banho de assento de camomila para uma pessoa, nesse caso, vai ser a mesma coisa que você indicar o fluconazol, se você não fizer essa investigação e tentar entender o que está rolando ali por trás, que está desencadeando aquele problema, tá, gente? E aí, quando eu falo de construir um roteiro de tratamento natural que funciona, a gente precisa entender que tudo começa nessa investigação, que é a anamnese. E foi pensando nessa investigação que eu criei esse mapa da saúde ginecológica, que é um olhar para ser incluído na anamnese. Vocês não precisam substituir, tá? Quem já é profissional da saúde que está me assistindo aqui agora, a ideia é você agregar os conhecimentos desse mapa na sua anamnese, tá, gente? E aí, a gente precisa entender que a minoria das pessoas faz uma investigação minuciosa. Por quê? Porque não existe, geralmente, disposição para escuta. Esse mapa completo tá lá no nosso material de apoio que vocês receberam por e-mail e nos grupos do WhatsApp. Gente, vocês vão ver que lá tem toda a teoria desse mapa da saúde ginecológica bem detalhada. Aqui eu vou focar na prática, tá? Qual que é a diferença da ficha de anamnese para o mapa, geralmente? A ficha é uma entrevista, né? Que você fica ali, só uma via de mão única, você só pergunta para a pessoa. O mapa, ele propõe uma conversa. A ficha é fechada. O mapa é aberto. Né? Você pode flexibilizar, pode acrescentar mais perguntas, ele fica ali na disposição do fluxo que a própria pessoa está trazendo. A ficha, ela mantém um lugar de controle, né? Ela é rigorosa ali, aquelas mesmas perguntas, não existe uma possibilidade de ir além. O mapa apresenta uma flexibilidade, então você pode tirar, você pode acrescentar, você pode ir percebendo o que a pessoa está trazendo e ir conduzindo a partir disso. A ficha, ela manifesta a ausência do protagonismo, né? Porque é só a pessoa profissional ali interrogando alguém. Já o mapa propõe que o protagonismo é da cliente, tá? A ficha não permite essa interação. O mapa permite que você interaja conforme a pessoa está trazendo conhecimento. A ficha é focada na doença. O mapa é focado na mulher. É focado na vida daquela pessoa, em quem é ela. E aí, para isso, a gente precisa desenvolver uma escuta ativa. Você precisa se abrir para aprender com esse atendimento também, né? Não é só a pessoa que está ali para aprender com você, você também está aprendendo com ela, né? A cliente, ela responde de maneira espontânea. Então, você precisa se atentar ao que vai surgindo, qual é a ordem cronológica com qual ela está apresentando os fatos, porque isso indica quais são as coisas que têm mais importância para ela. Tá, gente? Observa as coisas que não estão sendo ditas, como que é a postura dessa pessoa, como que ela se comunica, ela é muito tímida, ela é extrovertida. Então, as perguntas, elas servem apenas para nortear a gente. A interagente não é o problema de saúde dela, a gente precisa entender isso, porque a gente precisa ter noção de quem que é essa mulher por trás de todos os medos, por trás de todo o sofrimento, por trás de toda a insegurança, né? Quem que é ela por trás dos sintomas que estão se manifestando? O que está por trás ali dos comportamentos, dos hábitos emocionais delas? E aí, gente, lá no material de apoio, eu esmiuço todos os detalhes dessa investigação, as coisas que são importantes de você saber, como que você vai fazer essa investigação toda, tá? E é fundamental que você tenha esse panorama completo da pessoa, né, que está buscando tratar um problema de saúde ginecológica, porque aí sim é que você consegue entender quais são as lacunas que precisam de ser ajustadas na vida dela. E aí, lindezas, ó, quem não recebeu esse mapa, lá no link do WhatsApp, quando vocês se inscreveram para participar dessa aula, vocês tiveram a opção de entrar num grupo do WhatsApp, né? Nesse grupo do WhatsApp, na descrição do grupo, tem lá o link para você baixar o mapa, tá? E aí, gente, depois que você entender quem que é a pessoa, quais são todas as nuances que estão relacionadas ali com o problema dela, aí a gente vai fazer o quê? A gente vai construir a proposta terapêutica. E nessa proposta, você também precisa ter uma perspectiva para além dos sintomas. Por quê? Porque a raiz do problema, gente, dificilmente vai ser algo que você vai resolver com soluções a curto prazo. Mas olha só que complexo. Não vai adiantar você só pensar na raiz do problema. Por quê, gente? Porque tem sintoma que precisa ser sanado de maneira
imediata, a curto prazo, que são o quê? Puramente consequências da raiz, né? O que eu estou querendo dizer com isso? Às vezes a pessoa tá com uma infecção vaginal, vou dar exemplos aqui sempre para ficar mais fácil de vocês entenderem, tá? A pessoa está com infecção vaginal ocasionada por um excesso de estresse. Eu vou pegar esse caso aqui, que eu vi que tem pessoas que falaram, né, que se identificaram com a candidíase recorrente porque estavam num relacionamento, né, um relacionamento que não era tão saudável. O problema tem a ver com questões emocionais muito profundas que aquela pessoa está vivendo, mas a raiz desse problema está desencadeando reações no corpo dela que são os sintomas como coceira, que são sintomas como corrimento, que são a ardência, muitas vezes, dependendo de como foi essa infecção vaginal, é um mau cheiro, né? Então, a gente precisa construir uma proposta terapêutica que vai abordar as necessidades a curto, médio e longo prazo. Então, a curto prazo, a gente precisa tratar os sintomas e oferecer alívio para as dores que aquela pessoa está tendo. A médio prazo, a gente precisa tratar a causa e a raiz do problema. E a longo prazo, a gente vai propor indicações que vão oferecer resultados sobre a raiz do problema. Então, a proposta terapêutica precisa contemplar tudo isso, e isso vai acontecer de maneira conjunta. Thaís, não estou entendendo. Respira que eu vou dar um exemplo prático para ficar mais fácil a gente entender. Vamos então para o nosso primeiro estudo de caso. Gente, olha aqui que interessante esse caso. Essa pessoa aqui eu vou chamar de Daniela, só que esse é um nome fictício para preservar a identidade dela, só que esse é um caso real que eu atendi, tá, gente? Então, a Daniela tem 31 anos, ela mora lá em Londrina, no Paraná. A Daniela é uma artista visual que nesse momento, quando eu atendi ela, estava vivendo de bicos. Por quê? Durante a pandemia, ela precisou suspender as atividades de trabalho, várias coisas rolaram na vida dela, então ela estava só fazendo bicos, tá? E aí, o que aconteceu? Antes da pandemia, ela morava com a mãe e com o irmão. Só que quando entrou na pandemia, eles foram morar fora. E ela ficou um tempo morando sozinha lá na casa dela. E isso para ela tinha sido muito bom. Só que recentemente eles voltaram e começaram a morar todos juntos de novo. O irmão dela tem esquizofrenia e ela precisa revezar nos cuidados com a mãe. Então fica ela e a mãe ali o tempo todo, em tempo integral, cuidando do irmão, tá? E ela tem uma relação muito opressora com a mãe. A mãe dela desencoraja ela de tudo. A mãe dela tem dificuldade de falar o que sente e pensa, de chorar, né? Desculpa, a mãe dela não. A Dani tem dificuldade de falar o que pensa, de chorar. Ela tem a tendência de engolir as emoções, tá? E geralmente ela é uma pessoa que tem características de baixa autoestima, se sente insegura, tá, gente? E aí, vamos lá. Qual que era a queixa da Dani? A Dani chegou com uma queixa de sangramento intenso, um sangramento quase hemorrágico, com coágulos grandes e sem parar há 2 meses e meio. Gente, ela fazia exames e não aparecia nada nos exames dela. Ela não tinha um diagnóstico de miomatose, por exemplo. Né? E aí, enquanto eu fazia a investigação lá do mapa da saúde ginecológico com ela, eu fui percebendo algumas emoções sempre que ela se referia à família. Então, falar da relação familiar para ela tocava em feridas mais profundas. E aí, quando ela me contou que tinha começado a sangrar há 2 meses e meio e estava desde então sangrando sem parar, a primeira pergunta que me veio na cabeça foi virar para ela e falar: peraí, tem quanto tempo que o seu irmão voltou para casa? Seu irmão e a sua mãe? Gente, na hora, imagina só, na hora, foi como se ela tivesse tido um clique. Essa mulher começou a chorar e imediatamente, assim, ela foi, sabe, quando ela entra num processo, começou a chorar, e aí ela me respondeu que ela tinha começado a sangrar no mesmo dia que o irmão dela tinha voltado para casa. E ela nem tinha percebido isso. Ela só se tocou que isso tinha acontecido quando eu perguntei para ela. E aí, né, depois que passou esse primeiro momento de emoção muito intensa, eu perguntei para ela: como que você se sente diante desse sangramento que está rolando agora? Quais são as emoções que aparecem em você? E ela de cara respondeu: eu me sinto presa. E aí eu perguntei: como que você se sente na relação com seu irmão? E ela respondeu: eu também me sinto presa. Gente, olha que forte.
E eu escolhi esses casos, esse caso especificamente, para vocês verem que quando a gente fala de saúde, a gente está falando de lidar com situações que muitas vezes fogem da nossa lógica racional, tá? E eu não entendi exatamente o porquê que aquilo tinha acontecido. Mas vocês concordam comigo que não tinha como ser coincidência nesse caso? Porque o problema que ela estava apresentando estava relacionado de alguma maneira com a convivência com o irmão, que era o mais desafiante para ela, né? Então vamos lá entender como que eu conduzi esse caso. A queixa dela era um sangramento incessante, né? O que eu faço? Eu vou fazendo a investigação e fazendo um checklist mental da saúde ginecológica dela. Então, no caso da Dani especificamente, ela estava com uma alimentação altamente inflamatória. E aí, quando a gente fala de sangramento incessante, a pessoa precisa estar com uma alimentação saudável e low carb. Ou seja, essa opção da alimentação saudável, eu não consegui dar o checklist nessa opção, porque a Dani estava com alimentação muito inflamatória, com alto consumo de pão, de bolacha, de glúten, né? De coisas que são muito inflamatórias para o corpo. Só que o intestino dela estava funcionando bem. Então, a pessoa, quando a gente avalia, né, esse quadro de sangramento incessante, o intestino tem que estar funcionando bem. No caso dela, essa opção eu consegui dar o check, né? Só que ela estava sedentária, né? A pessoa precisa, olha, vocês estão vendo que nessas opções aqui do lado, né, onde tem essa caixinha para ser preenchida, tem questões relacionadas à saúde dela de modo geral, né? Então, alimentação saudável, não tem desbiose intestinal, isso significa que o intestino dela está regular. Mobilidade corporal é uma pessoa que está praticando atividades físicas, que está com estresse e ansiedade controlados, né? Só que ela não estava atendendo quase nenhum desses pré-requisitos, né? E o da ansiedade, da depressão, da ansiedade do estresse, inclusive, não. Pelo contrário, ela estava super ansiosa por ter voltado à convivência de novo com a mãe e com o irmão. E aí, o padrão emocional. Gente, o padrão emocional é uma questão super complicada. Por quê? Antes de mais nada, a gente considera o que a própria pessoa está trazendo, tá? E essa é uma situação muito comum de acontecer com pessoas que estão enfrentando essa situação de sangramento intenso. E aí eu vou usar aqui uma figura de linguagem para vocês entenderem um padrão que a gente observa, que é o útero chorando, estou colocando entre aspas, para vocês entenderem que é uma figura de linguagem. O útero chorando o que a pessoa está reprimindo. E olha que loucura. E olha como isso faz sentido no caso da Dani especificamente, tá? Porque ela estava se reprimindo emocionalmente, ela estava engolindo o choro, ela estava engolindo todas as suas emoções, mesmo fazendo acompanhamento terapêutico, porque ela fazia terapia, tá? Ainda assim, a relação estava mantendo ela nesse lugar de engolir tudo e nesse momento o útero dela começou a sangrar. Como que eu sei que esse é o padrão? Gente, por dois motivos. Primeiro, porque ela mesma trouxe esse gatilho. Então, quando ela falou que o sangramento começou exatamente no mesmo dia que o irmão dela voltou para casa, gente, isso não fui eu que supus, né? Foi algo que aconteceu, é um fato, é concreto, tá? E o segundo motivo aí já tem a ver com a prática com a ginecologia natural, porque existem alguns padrões que a gente observa se repetindo em diferentes pessoas com o mesmo problema de saúde. Só que padrão emocional nunca é uma regra, tá, gente? Então, o que acontece? A gente tem em mente qual que é o padrão daquele problema e a gente se abre para identificar semelhanças ou não na história da cliente, tá? Na história das pessoas que a gente está atendendo. No caso da Dani, encaixou perfeitamente. Perfeitamente, tá? Sobre esses padrões, gente, como eu falei para vocês, tem uma parte que tem a ver com conhecimento da ginecologia natural e outra tem a ver com estudos mesmo, tá, gente? Então, é a prática, são conhecimentos que precisam ser estudados com profundidade para você começar a entender, geralmente, qual que é o padrão emocional que está relacionado com cada problema de saúde, tá? E aí, lindezas, como eu conversei com vocês, que eu te contei, né? A proposta terapêutica, ela precisa atender demandas a curto, médio e longo prazo. No caso da Dani, qual que era a demanda imediata que ela estava tendo? Obviamente, o sangramento incessante e quase hemorrágico que ela estava, gente, né? E aí, a curto prazo, né? O que eu indiquei para ela? Eu indiquei uma alimentação anti-inflamatória. Então, falei para ela evitar os alimentos que são anti-inflamatórios para ela dar um respiro desse processo inflamatório que estava rolando no corpo dela. Eu indiquei ela fazer um ciclo de chás para nutrição do baço, do fígado e dos rins. Qual que era o meu propósito com isso, gente?
O propósito era harmonizar o corpo dela de modo geral. E aí aqui na minha prática, eu trago conceitos muito presentes da medicina tradicional chinesa, né? Onde a gente fala que os órgãos todos estão interligados. Então, saúde do útero nunca tem a ver só com saúde do útero, tem a ver também com saúde do fígado, dos rins e do baço. Então, eu propus para ela um ciclo de chás que deu uma faxinada geral na casa dela, na casa interna, casa corpo, tá? Indiquei ela fazer o escalda-pés todos os dias para também estimular esses meridianos que são esses pontos, né, que vão harmonizar toda essa função do baço, do fígado, dos rins, além de ajudar ela a controlar o estresse e a ansiedade que estavam demais no caso dela. E indiquei também algumas técnicas de acupressão, que é como se fosse uma massagem em alguns desses pontos que harmonizam as funções relacionadas com o útero, tá? A curto prazo, foi isso que eu indiquei para ela, junto com essas outras estratégias que iam trazer efeito, mas a médio e longo prazo. E aí, a médio prazo, o que eu fiz? Eu propus para ela fazer o ciclo de sementes, que é uma maneira da gente equilibrar os nossos hormônios, como se fosse um protocolo natural, onde a gente consome algumas sementes que vão servir para ajustar os níveis dos nossos hormônios, né? E aí, por exemplo, se a pessoa está com uma progesterona muito baixa, ela vai ter uma tendência maior a ter sangramentos, a ter escapes, tá? Então, eu propus o ciclo de sementes para equilibrar os hormônios dela. Eu propus chás para tonificar e desinflamar o útero dela, tá? E eu trouxe para ela a importância de ela encontrar maneiras para extravasar as emoções, para sair desse ciclo de engolir o sofrimento, né? Então, ela era artista, extravasar através da arte, conversar com as amigas, focar na terapia. Ela já fazia acompanhamento terapêutico, isso é muito bom para quando a pessoa está passando por esse caso, tá? E aí, a longo prazo, gente, qual que era a estratégia para atuar sobre a raiz do problema? A gente identificou que no caso dela tinha a ver com a relação com a mãe e com o irmão. Então, eu reforcei a importância. Olha, vai olhar para a relação com a sua mãe e com o seu irmão em terapia e, principalmente, fortaleça a sua independência, porque se o problema está na convivência, você é uma pessoa que está com 31 anos, talvez seja interessante começar a fortalecer essa independência para você não, né, para você conseguir romper esse ciclo aí, dessa relação complicada que existe entre vocês. Então, essa daqui foi a minha abordagem, gente. Para além, né, de ter conversado com ela sobre as minhas percepções, né, falei sobre isso do útero chorar, conversei com ela, perguntei se fazia sentido. Ela disse que fazia muito sentido para ela e ela sentiu que era exatamente isso, tá? E aí, lindezas, olha só, para vocês verem como que foi o tempo do resultado, tá? Esse resultado. Lembra que ela estava com sangramento quase hemorrágico há 2 meses e meio, tá, gente? Eu fiz a primeira consulta com ela no dia 1º de dezembro. As datas estão aqui do lado. Dia 1º de dezembro, eu fiz a consulta com ela. No dia 8 de dezembro, o sangramento dela diminuiu. E aí eu nunca esqueço que ela me mandou uma mensagem falando, Thaís, o sangramento já começou a diminuir. Mas aí o que aconteceu? Algo que acontece com muita frequência, que é quando a pessoa começa a ver que está melhorando, está fazendo efeito, tratamento, que diminuiu os sintomas, ela perde um pouquinho o ritmo do tratamento. E como estava no final de ano também, gente, final de ano para todo mundo, assim, é super complexo, né? Porque tem festa de final de ano, tem viagem, tem um monte de coisa. E aí ela perdeu, ela interrompeu o tratamento totalmente. E aí no dia 28 de dezembro, ela me mandou uma mensagem, Thaís, bebi cerveja, viajei, comi um monte de coisa que não podia, não consegui fazer nada. O que eu faço? Aí eu falei, Dani, retoma o tratamento. Então, no dia 28 de dezembro, ela recomeçou. Depois, no dia 6, o sangramento parou. E aí, olha essa mensagem que ela me mandou. Ela mandou mensagem no dia 10. Boa tarde, tudo bem? Você pediu para eu avisar quando o meu sangramento parasse. Pois bem, eu esperei alguns dias para ter certeza que tinha parado mesmo. Desde o dia 6 eu parei. Nos dias 2, 3 e 5 ainda vieram um pouco, mas bem pouco. Ontem eu vi na calcinha só uma secreção cremosinha. Gente, do dia 28 até o dia 6 de janeiro, ou seja, em 10 dias, ela teve esse resultado aqui. E o mais importante, gente, essa mulher antes estava perdida no próprio corpo, sem ter noção do que estava acontecendo, do que estava causando aquele sangramento. Agora, ela está ativamente focada em resolver o seu problema, né? Focada na raiz do problema.
E aí, gente, vocês viram tudo que eu incluí no tratamento dela, né? Como eu falei para vocês, gente, é importante entender que quanto mais complexo é o problema, mais completa precisa ser a abordagem. Ela estava com sangramento hemorrágico há 2 meses e meio, então eu precisei fazer uma indicação um pouco mais completa, tá? Mas sempre que eu vou indicando as coisas para a pessoa, eu vou falando, você acha que você consegue fazer isso aqui, né? Para trazer estratégias que são palpáveis para ela. Gente, convenhamos que 2 meses e meio de hemorragia não é nada simples, né? Então é óbvio que ela ia precisar de um pouco mais de dedicação, sim, tá? E aí a gente pode fazer um paralelo sobre como que a gente vai escolher essas indicações com uma pirâmide também. Eu gostei dessa figura de linguagem aqui. Por quê, gente? A construção de um bom protocolo de atendimento, um bom roteiro terapêutico, tem que abarcar todas as camadas. Então, olha só, aqui na base da pirâmide, a gente tem os hábitos de vida da pessoa, a gente tem a rotina dessa pessoa, né? Como que é a alimentação dela? Ela faz atividades físicas ou ela é sedentária? Como é que ela está de saúde mental? Como é que é a vida profissional e familiar? A rotina de sono? O intestino funciona bem? Tudo que diz respeito ao dia a dia, a rotina, vem aqui nessa base da pirâmide. E aí aqui no meio a gente tem as receitas naturais, né? O chá, o banho de assento, a vaporização, a tintura, o uso das plantas através de qualquer que seja a receita. Só que, gente, nota que sem a base, essa segunda parte da pirâmide, o meio não se sustenta. E é por isso que o tratamento natural não é só tomar um chá ou uma garrafada, é um conjunto, né? E todos os dias aparecem pessoas aqui para mim perguntando, Thaís, qual é o chá que é bom para endometriose, por exemplo, né? Essa é uma pergunta que super chega aqui. Gente, não é só um chá, né? Como é que está a sua alimentação? Como é que está a sua rotina de sono? Como é que você está com estresse e com ansiedade? Você está tendo tempo para cuidar de você mesma, né? E aí, lá no topo da pirâmide, a gente tem a maneira como a pessoa se relaciona com si mesma. Como que ela se relaciona com a menstruação? É uma pessoa que consegue se cuidar? Quais são os medos? Quais são os traumas dela? Como que é a autoestima dessa pessoa? Tudo isso também vem para complementar. Então, a abordagem terapeuta ideal, ela precisa contemplar toda essa pirâmide, tá, gente? E aí, onde que entra as plantas aqui nessa história? Um problema de saúde ginecológico nunca é só ginecológico, porque tá tudo interligado. Quem tá anotando, anota isso aí, gente. Um problema de saúde ginecológica nunca é só ginecológico, tá? E as plantas, gente, elas vão auxiliar a gente nessa dança. Por quê? Elas têm a capacidade de atuar em todas as camadas do nosso ser. Tá? Então, anota aí também, não existem limites na atuação das plantas. As plantas, elas podem vir junto com o que precisa ser trabalhado em todos os níveis da pirâmide, gente. Então, vou voltar aqui na imagem da pirâmide. Se a pessoa está com um problema de sono, a gente vai usar as plantas para regular o sono dela. Se ela está muito ansiosa, se ela tem problemas de baixa autoestima, a gente também vai usar as plantas para atuar sobre o topo da pirâmide. Se ela está com pouca força de vontade para fazer exercício físico, a gente também vai usar as plantas. Então, as plantas, elas atravessam todos os campos do tratamento, tá? E aí aqui é onde a gente esbarra com uma das principais dúvidas de quem está chegando agora no universo da ginecologia natural, que é, Thaís, como que eu indico as plantas com segurança? E aí, lindezas, eu quero que vocês entendam que o medo sobre o uso das plantas medicinais é algo que permeia o nosso inconsciente coletivo. Porque, gente, existia uma política de perseguição e apagamento desses saberes que foi muito intensa e efetiva. Então, muitos dos medos e dos receios que a gente tem hoje em dia do uso das plantas vêm desse preconceito, tá? E é por isso que eu vou mostrar para vocês quais são as formas seguras de você fazer a indicação de uma planta medicinal. Então, a primeira coisa que você tem que fazer, gente, é antes de pensar na planta, é entender qual que é o seu objetivo com ela. Qual que é o seu propósito? Aonde que você deseja chegar com essa receita, com essa planta? O que que você quer alcançar? Tá? O resultado que você espera. E isso é muito interessante porque essa é uma das perguntas que mais me aparecem com frequência. Thaís, eu posso tomar o chá de não sei o quê? Gente, eu vou responder sempre, olha,
Pode, na maioria dos casos, sim. Mas por que você vai tomar esse chá? E é aqui que a gente começa a elaborar um pensamento crítico sobre as receitas, inclusive. Ginecologia natural também é pensamento crítico, gente. Não é qualquer planta, não é de qualquer jeito, né? E as conclusões que você vai chegar, elas têm muito mais a ver com você parar para pensar sobre exatamente aonde você quer chegar com aquela receita do que você saber muitas receitas e muitas plantas, tá? É raciocínio lógico. Igual a pergunta que eu recebi esses dias para trás numa caixinha de perguntas. Vou trazer um exemplo prático aqui para vocês entenderem. A pessoa me perguntou assim: Thaís, banho de assento com aroeira, posso usar para tratar endometriose? Gente, veja bem. A aroeira é sim uma planta anti-inflamatória e muito boa no tratamento da endometriose. Só que não no banho de assento. Num chá, numa garrafada, numa tintura, seria um uso muito mais adequado para você atuar sobre a inflamação do útero do que um banho de assento, que é uma técnica que atua muito a nível superficial e oferece resultados meio a nível da vulva, tá? Então, primeiro, a gente tem que entender qual que é o resultado, que essa pessoa que fez essa pergunta, ela não fez essa lógica, né? Primeiro, você pensa onde você quer chegar, para depois você pensar em qual é a planta que oferece a propriedade mais adequada para você alcançar esse resultado. E aí, por fim, como que você vai extrair a propriedade medicinal para você se beneficiar melhor dela para te levar a alcançar esse resultado, né? Então, pensei no meu objetivo, o resultado que eu quero com essa planta. Qual é a planta que tem a propriedade? Como que eu vou extrair ela? É chá? É tintura? É vaporização? É banho de assento? Né? É escalda-pés? Para esse objetivo que eu estou querendo. E eu quero que vocês sempre tenham em mente uma coisa. Anota essa informação também, gente. A diferença entre o remédio e o veneno está na dose. Essas aqui são algumas orientações gerais, mas eu garanto para vocês, gente, e eu falo isso sem medo nenhum, de uma pessoa que tem anos de prática com ginecologia natural. Eu nunca tive grandes problemas com reações inesperadas pelo uso das plantas, tá? Fica tranquilo que isso tem muito mais a ver com um mito, com esse próprio preconceito que eu falei para vocês, que vem da perseguição desses conhecimentos, né? De planta, tem que tomar cuidado com a planta tal é abortiva. Gente, não é assim que funciona. É muito raro a pessoa ter uma reação. Para ela ter uma reação, ela precisa de um uso muito concentrado, de uma quantidade muito grande. Tomar uma xicrinha de chá, você pode tomar da planta abortiva que for, gente. Se você fizer um chazinho diluído de canela, você não vai abortar, por exemplo, tá, gente? Mas, para vocês se sentirem seguras no começo, indiquem esse uso mais leve, que é o que está escrito aqui, tá? Então, conforme você vai ganhando confiança, você vai ficando mais abusada na indicação, mas no primeiro momento, você pode, por exemplo, indicar a pessoa não usar por mais do que 21 dias seguidos, de modo geral. Vai fazer o uso no máximo 21 dias, tá? Usa a planta mais diluída, ao invés de você colocar uma colher de sopa para uma caneca, igual tem muita gente que fala aí na internet, indica fazer uma colher de sopa para 1 litro de água. É um uso mais diluído, que vai fazer efeito sobre o corpo dela também. Observa quais são as reações do corpo acima de tudo, gente, tá? Fala para a pessoa, você tem que esperar essa e essa reação, o resultado é esse, esse, esse. Ao aparecimento do menor sintoma de uma reação não esperada, interrompe o uso. É isso. Hoje mesmo, uma pessoa que eu atendi me mandou mensagem: Oi, Thaís, está tratando endometriose profunda, nossa, muitos sintomas agravados, tem mais ou menos uns 20 dias que ela começou o tratamento. Oi, Thaís, deixa eu te falar, menstruei, não tô sentindo cólica, antes ela morria de cólica. Não tô sentindo cólica nenhuma, mas o meu sangramento tá super intenso. Eu tô tomando esse chá. O que você acha? Eu falei, olha, pode ser uma reação de tal chá. Vamos experimentar suspender ele para ver como é que o seu corpo reage? E tá tudo bem. É só isso, gente. Suspendeu, o corpo reagiu, olha, realmente era aquele chá. Ou suspendeu e continuou sangrando muito, às vezes é um processo de limpeza natural que está rolando. Às vezes tem a ver por conta de alguma coisa que ela... Tem muitas variáveis que impactam no resultado do tratamento, tá, gente? E aí, como então escolher a melhor planta? Aprendeu a como usar de um jeito seguro? Como que a gente vai escolher a melhor planta? Primeiro,
pela propriedade medicinal dessas plantas, gente. Então, como que você vai saber qual que é a propriedade medicinal das plantas? Aí, gente, só estudando mesmo, tá? Então, busquem referências confiáveis, não confiem cegamente nas informações que vocês veem no Google. Então, façam comparações entre as referências, tipo, o que a Thaís está falando da tansagem? O que o fulano de tal está falando da tansagem? Quais são as semelhanças entre as coisas que eles falam? Quais são as coisas diferentes? Se você vê alguém falando algo muito fora da casinha do que geralmente a gente encontra sobre alguma planta, peraí, observa, tá? Por quê? Gente, o conhecimento sobre as plantas é muito vasto. Hoje em dia a gente encontra, inclusive, livros. No material de apoio, eu compartilhei algumas plantas lá com vocês, mas comecem esse estudo. E aí, depois que você conhece na teoria, vai para a prática. Então, como que você se sente tomando chá dessa planta? Como que você se sente fazendo banho dela? E a vaporização? E o escaldapés? Experimentar a planta é o que vai te dar mais propriedade ainda para você conseguir indicar ela, tá? Mas eu já quero aqui de cara desconstruir com vocês essa ideia de que existe uma melhor planta, gente. Por quê? A verdade é que a melhor planta é aquela que pode ser usada agora, né? A gente tem uma variedade de plantas medicinais muito incríveis espalhadas pelo mundo todo. Então, a escolha da planta, ela precisa passar por esses filtros aqui. Aonde que a pessoa mora? Qual que é a condição financeira dela? Tem loja de plantas perto dela? Ela consegue colher? Ela conhece de plantas, né? O tratamento que você vai indicar, a planta que aquela pessoa vai usar, precisa ser, acima de tudo, um tratamento palpável, né, gente? Lembra naquela parte que eu falei dos erros, lá no começo dessa nossa aula? O tratamento não pode ser complexo demais, gente. E eu vejo muitas pessoas que trabalham com ginecologia natural, por exemplo, falando da artemisia, que sim, é uma planta maravilhosa. Ninguém aqui duvida do poder da artemisia, gente. Ela é muito potente para tratar muitas questões relacionadas à nossa saúde ginecológica. Só que essas muitas pessoas que falam tanto da artemisia, muitas vezes ignoram o orégano, por exemplo, que é uma outra planta que também é muito maravilhosa e de fácil acesso e que as pessoas conseguem comprar com muita facilidade, a maioria das pessoas. Então, mais vale um pássaro na mão do que dois voando, gente. Não é isso que fala o ditado? A melhor planta é relativa para cada caso e cada realidade. E aí eu peguei aqui nessa imagem, gente, só exemplos de plantas que todo mundo tem em casa e que são maravilhosas para tratar problema de saúde. Olha, tem o louro, tem a canela, tem o alho, tem o manjericão, ou tem o orégano, tem a noz moscada, tem o açafrão, tem o cravo, tem a camomila, tem o manjericão, tem o gengibre. Tudo isso aqui a gente pode usar para tratar diferentes problemas de saúde ginecológica e as pessoas conseguem com muita facilidade. Vou analisar com vocês agora um outro estudo de caso para a gente conseguir interiorizar mais ainda, tá? Gente, vou reforçar com vocês como que a gente constrói o roteiro de tratamento, tá? Então, esse estudo de caso aqui, a gente vai falar sobre a Suzana, que tem 35 anos, que mora lá em Goiânia. A Suzana é casada há 13 anos, o relacionamento dela é muito bom, ela tem um relacionamento com o esposo, que eles são muito amigos, são muito companheiros, tá? E a Suzana trabalha num negócio familiar, ela tem um negócio próprio. Ela é uma empresária. E ela tá tentando engravidar há 7 anos. Ela teve o diagnóstico de endometriose profunda desde o começo. Ela já fez cirurgia 2 vezes. Na última cirurgia, ela precisou tirar 15 centímetros do intestino dela. E depois disso, ela começou a ter crises de diarreia. Gente, ela ficou 1 ano e meio tendo crises de diarreia todos os dias. Ela ia no banheiro 7, 8 vezes por dia. Isso quando ela não comia algum alimento que causava alguma reação nela e ela ficava indo no banheiro 15 vezes por dia, tá? Ela sente dor, ela sentia dores todo santo dia, uma dor generalizada no corpo, enxaqueca, dor no abdômen, dor na lombar, dor nas pernas, tá? E ela já teve, inclusive, depressão por muitos anos. O pai da Suzana é falecido e isso fazia com que ela tivesse uma relação com a mãe e com a irmã, que é uma relação muito próxima, tá? A mãe é uma pessoa com vários problemas de saúde e ela teve 3 perdas gestacionais ao longo da vida.
Estou trazendo essa informação aqui porque é importante também a gente saber como é que foi a saúde menstrual dessa pessoa que hoje carrega esse histórico, tá, gente? Então, vamos lá de novo no nosso checklist, tá? Eliminando as possibilidades. No caso da Suzana, gente, ela tinha várias questões em aberto. Ela estava com alimentação altamente inflamatória, com um alto consumo de glúten, de café, de queijo, de carne. Gente, a Suzana, ela é de uma família goiana. A mãe dela morava uma rua depois da dela, elas moravam tipo no mesmo condomínio. E a mãe dela, todos os dias, pela manhã e pela tarde, fazia café coletivos com as vizinhas. Então, sempre tinha muito bolo, pão de queijo, biscoito, café, leite, doce, rosca, um monte de coisa que ela comia todo santo dia, 2 vezes por dia. A Suzana estava com insônia, estava com dificuldade para dormir porque ela tinha um sono muito leve, tá? Ela tinha nitidamente respostas de intolerância alimentar e um quadro grave de desbiose intestinal. Desbiose intestinal é um comprometimento na flora intestinal, tá, gente? Por quê? Porque ela evacuava várias vezes por dia, tá? Ela estava num momento da vida que ela não estava conseguindo fazer atividade física porque ela não tinha muito hábito de parar para cuidar de si mesma. Ela estava se sentindo muito sobrecarregada porque ela tinha uma relação com a família dela que ela era a pessoa que resolvia todos os problemas. Para além de ter que dar conta das coisas dela, da vida dela, do trabalho dela, as pessoas da família tinham ela como uma referência de alguém que resolvia tudo. A Suzana é quem estava lá na disposição para levar no médico, para fazer isso, para fazer aquilo, né? Então, ela era uma pessoa que tinha muito tempo, que gastava muito tempo da vida dela fazendo tudo para os outros e não conseguia parar para cuidar de si mesma. Ela sempre estava cuidando da família, sempre estava se doando demais, a família contava com ela para fazer tudo que fosse preciso, tá? Ou seja, ela estava com várias questões precisando ser ajustadas na vida dela. E aí aqui, gente, quando a gente fala no padrão emocional da endometriose, aquela hora a gente conversou sobre o padrão emocional do sangramento, né? O padrão emocional da endometriose que a gente observa em diferentes pessoas é justamente isso de você estar se doando demais, sempre focada nos outros, sempre fazendo tudo pelos outros, com dificuldade de falar não, de colocar limites, para você conseguir parar para se cuidar. Então, geralmente, é uma pessoa que tem tempo demais para os outros e tem tempo demais para cuidar de si mesma, tá? Ou seja, eu não consegui preencher nenhum dos checklists mentais que eu vou fazer, né? Porque quando eu sei que a pessoa tem endometriose, eu já sei quais são as coisas que ela tem que minimamente estar ajustadas na vida dela. Com a Suzana, eu não consegui dar o checklist em nenhum desses. E aí, qual que foi a minha proposta terapêutica de tratamento para ela? Cuidar da alimentação e cortar os alimentos inflamatórios, né? Então, trouxe para ela quais são os alimentos que ela tinha que evitar, né? E propus ela reduzir o consumo desses alimentos, tomar caldo e sopa à noite para ver se ela ia dormir mais leve, porque ela tinha tendência de comer muito lanche à noite, além do lanche à tarde, né? Ela comia tipo pizza, sanduíche, pastel à noite. E aí eu propus ela tomar caldo e sopa, que são alimentos quentes e de fácil digestão, que vão tonificar ali o estômago, que vão tonificar o baço dela, que são órgãos que se comunicam muito com a saúde do útero também, e para ela dormir mais leve, para ela ter menos insônia, tá? Indiquei ela a começar a fazer o ciclo de sementes para o quê? Para regular os níveis hormonais dela. Gente, endometriose necessariamente tem a ver com desequilíbrio na produção do estrogênio, então geralmente existe uma predominância do estrogênio no corpo de pessoas que têm endometriose. O ponto de partida é justamente diminuir esse estrogênio, né, aumentar um pouco essa progesterona, que é uma coisa que acontece no mecanismo que a gente chama de feedback positivo e negativo. Se você diminui o estrogênio, automaticamente você aumenta a progesterona e diminui o quadro inflamatório da endometriose. Então, ciclo de sementes para ela veio exatamente para conseguir equilibrar os hormônios dela, tá? Indiquei ela começar a tomar kefir, probiótico, e aí foi ótimo porque a Suzana mora na mesma cidade que a minha mãe mora. Eu passei o contato da minha mãe para ela, falei, Suzana, pega uma muda de kefir com a minha mãe. Ela foi lá na casa da minha mãe, começou a tomar o kefir para regular a flora intestinal dela, gente. Indiquei tomar os chás que são anti-inflamatórios, então o chia amarelo e unha de gato por 3 meses, que é o ciclo que a gente faz para endometriose. Aí eu passei para ela um ciclo de chás, né, com tansagem, cravo, gergelim preto, mulungu, capim santo e orégano, né? Tinha
o momento do ciclo que ela tomava cada um desses, tá? O escalda-pés, ela fazer 3 vezes por semana para diminuir o estresse, para diminuir a sensação de sobrecarga, para equilibrar e harmonizar o corpo dela de modo geral. Como ela tinha endometriose com focos no intestino, fazer o emplastro de argila 3 vezes na semana. Para quê? Para também desinflamar esses focos da endometriose. Falei para ela voltar a fazer atividade física e principalmente observar o excesso de doação e começar a colocar limites nas relações. Por quê? Porque sem isso, gente, sem olhar para como ela está se doando, para como ela está se relacionando com as outras pessoas, sem começar a colocar limites, falar não, dificilmente ela ia conseguir fazer tudo isso que eu propus para ela. Lembra que a Suzana estava com um quadro de uma endometriose profunda. Gente, ela estava sofrendo há 7 anos tentando engravidar. A Suzana não conseguia fazer nada sem sentir dor. Dor crônica todos os dias. Evacuava 7, 8 vezes por dia, né? Eu precisei fazer um tratamento um pouco mais completo para ela, embora as propostas sempre foram muito palpáveis, sempre foi o que você consegue cozinhar com mais facilidade, vamos fazer o chá assim, você faz uma vez por dia e toma ao longo do dia. Eu sempre fui tentando adaptar o máximo possível na rotina dela, mas eu precisei fazer um tratamento mais complexo porque ela estava com um quadro muito agravado, gente. Essa mulher, em 3 meses, se transformou completamente. E aí a gente não pode esquecer que falar de melhorar a saúde ginecológica implica impactar de maneiras diretas na qualidade de vida dela. Afeta os relacionamentos, afeta a vida profissional, afeta tudo. Por quê, gente? Porque não adianta só, né, como a gente sempre fala, não é só olhar ali para o sintoma. Uma pessoa que não estava dormindo bem, que estava cansada de ir no banheiro o tempo todo, que sentia dor no ato sexual, que se sentia indisposta durante o dia todo, que tinha enfrentado uma depressão, que estava o tempo todo se sentindo sobrecarregada, com dor o tempo todo. Imagina o que é para essa pessoa começar a ter o intestino regulado, começar a dormir bem, e, consequentemente, se sentir mais disposta, né? Ela parou de sentir cólica na menstruação e dores de todos os tipos ao longo do ciclo todo. Ela parou de sentir dor todo santo dia. Ela se reaproximou do corpo dela, ela começou a se cuidar, ela melhorou o relacionamento com o marido, né? E aí eu coloquei aqui do lado, gente, a mensagem que eu estava trocando com ela, né? Perguntei como é que ela estava, eu sabia que ela estava para menstruar já, né? Aí ela, menstruei ontem. Aí eu, e aí? Ela falou, não senti nenhuma cólica, nada. Só o intestino que soltou um pouquinho, mas bem pouco, né? E aí, cadê? Aí ali embaixo ela falou, tô me sentindo muito bem, graças a Deus. Gente, olha que forte isso. Revolucionou, fala se tratamento natural não revolucionou a vida dessa pessoa. E a Suzana, gente, ela é só uma das centenas de casos que eu já atendi ao longo da minha caminhada. E eu não tenho, gente, palavras mesmo para descrever a satisfação que é para mim acompanhar cada uma dessas mulheres e fazer parte dessa transformação delas, ver essa revolução que acontece na vida delas, gente. Só que eu cheguei num ponto da minha vida que eu percebi que eu já não estava conseguindo mais ajudar tantas mulheres e que para eu conseguir ajudar cada vez mais, eu precisaria justamente formar mulheres que tenham a intenção de ajudar outras mulheres, porque sozinha eu não estou dando conta. Tem gente demais precisando desses conhecimentos. Gente, eu recebo dezenas de mensagens no direct todo santo dia. Eu estou com a agenda cheia. Eu sozinha não estou dando conta. E a verdade é que, gente, é por você que está aqui me assistindo. Eu estou vendo várias pessoas que estão aqui, ó. Eu também tenho endometriose, eu também tenho mioma, eu também estou com sangramento assim, assim, assado. É por vocês que estão aqui me assistindo e que estão buscando tratar um problema particular que eu ensino esse conhecimento. É por você que está aqui buscando tratar um problema de saúde que nós, terapeutas e profissionais da saúde, estamos constantemente buscando aprimorar o nosso conhecimento, fazendo cursos, buscando novas ferramentas. E quando eu decidi que eu queria trabalhar com isso, gente, a minha intenção era de construir um futuro diferente do que eu mesma vivi quando eu comecei lá anos atrás o meu tratamento de endometriose.
E eu queria muito que esse conhecimento ganhasse cada vez mais alcance e que ele chegasse até as pessoas que mais estão precisando dele, gente. Só que eu cheguei num ponto que eu não consigo mais ajudar todas essas mulheres que chegam até mim e que precisam desse conhecimento. Gente, lá no começo da live, a gente estava falando de 22 milhões de mulheres com endometriose. A gente estava falando de 33 milhões de mulheres sentindo cólicas menstruais todos os meses só aqui no Brasil. Né? E foi justamente por isso que eu vi que eu precisava, eu percebi que eu precisava formar outras pessoas que também estivessem dispostas a trabalhar com ginecologia natural de forma séria, para que esse meu desejo de um mundo melhor, de um futuro melhor, fosse cumprido. E por mais que eu esteja aqui falando para as terapeutas e profissionais da saúde, essa aula toda foi dedicada para vocês, lá no fundo, gente, é pelas mulheres que estão aqui hoje. Exatamente igual eu estava há mais de 7 anos atrás, sofrendo, sentindo muitas dores e sem ver saída. É por vocês que eu declaro, gente, que estão abertas as matrículas para a nova turma da minha formação prática de ginecologia orgânica, que é justamente para quem deseja seguir esse caminho da ginecologia natural dentro dessa abordagem integrativa, quem quer dar um passo além, quem quer receber essa estrutura de aprendizado pronta, numa ordem que faça sentido, explicado de forma super acessível e simples, para que você consiga entender tudo. Essa formação, lindezas, ela surgiu da necessidade de expandir esse conhecimento para mais pessoas que desejam levar esses saberes para ajudar mais mulheres e pessoas no mundo todo. Diferente da maioria dos cursos de formação de ginecologia natural, que geralmente são muito abstratos, que são muito teóricos e com muita informação desconectada, essa formação tem uma dinâmica extremamente prática, diferente de tudo que você já viu, gente. Né? Vocês estão vendo, vocês estão aqui nessa semana toda comigo, vocês estão vendo que eu trago conhecimento pé no chão, conhecimento palpável. E isso vai te fazer economizar muito tempo, porque eu já vou te entregar um conhecimento todo mastigado. Gente, eu brinco com as minhas alunas que eu fico igual uma vaca. O meu papel enquanto professora é pegar esses conhecimentos e aí eu fico aqui mastigando. Eu fico ruminando, eu fico processando, eu fico testando esse conhecimento para depois apresentar ele para vocês da maneira o mais simples possível, o mais concreta, já pronto para ser absorvido. E foi exatamente o que eu não tive no início da minha formação, né? Porque eu tive que pegar um monte de informação solta e ficar ali brincando de quebra-cabeça para montar. E você não precisa passar por isso. Essa formação é para quem quer seguir nesse caminho de trabalhar com as plantas medicinais e os tratamentos naturais, transformando a vida de várias outras mulheres. Ontem eu fiz uma live, eu fiquei 1 hora com vocês só mostrando casos de pessoas que se trataram com a ginecologia natural. E, gente, aquilo ali não foi nem 1/10 dos casos que eu tenho arquivados aqui no meu computador, que eu tenho arquivados aqui no meu celular. Vocês não têm noção da quantidade de pessoas que estão precisando desse conhecimento e que tiveram suas vidas transformadas. E aí, olha só o que você vai receber nessa formação prática. Eu estou vendo que vocês estão aí empolgadas, gente. Vou mostrar para vocês tudo o que vocês vão ganhar. Olha só. A base da nossa formação prática é o meu método ginecologia orgânica, gente. Então, vocês vão ganhar o curso online de ginecologia orgânica, que são mais de 70 aulas teóricas gravadas com várias referências bibliográficas. Gente, eu disponibilizo vários materiais para vocês, vários livros, livros sobre plantas, livros sobre história das ciências da saúde, sobre tudo isso. Então, você vai ter a oportunidade de aprofundar na ginecologia natural para vivenciar você mesma todos os benefícios no seu corpo e na sua saúde, para você conseguir falar sobre esse conhecimento com propriedade de causa, para você ter confiança para indicar as plantas e os tratamentos naturais, gente. Vocês têm noção que vocês estão ganhando um curso que é 2 em 1? Porque essa parte da teoria, gente, ela está nesse curso meu de ginecologia orgânica que está dentro da formação prática. Essa parte, ela está dividida em 7 módulos e eu vou mostrar aqui para vocês agora o que é que tem em cada um dos módulos. Gente, eu escolhi os conteúdos necessários para você começar a aplicar a ginecologia natural de forma eficiente. Vocês vão ver que eu não divago muito, eu peguei o essencial da ginecologia natural e é o que eu coloquei nesses módulos para vocês. Então,
nesse primeiro módulo, você vai aprender o que é a ginecologia natural e de onde que esse conhecimento veio, tá? A gente vai começar a retomar o conhecimento dos saberes tradicionais, entender melhor sobre a história das ciências da saúde, e aí lá no módulo 2, a gente vai entender como que a gente vai proporcionar autonomia ginecológica para as pessoas. Então, a gente vai estudar sobre o sistema genital, a gente vai falar sobre ovulação, sobre menstruação, sobre como que é a atuação dos hormônios no nosso corpo, das fases do ciclo. Esse aqui é um módulo maravilhoso e super didático. Ó, as minhas alunas estão aqui falando, gente, as aulas são muito fáceis de vocês entenderem, não é um conhecimento muito complexo. Tá? E aí, lá no módulo 3, você vai aprender tudo que você precisa sobre percepção da fertilidade e contracepção natural. Vocês vão aprender como que vocês vão evitar ou facilitar uma gravidez. E aí, lá no módulo 4, a gente vai falar sobre como que as emoções impactam no nosso ciclo menstrual, né? A gente vai aprender a identificar como que essas emoções atravessam esse ciclo e causam algumas desarmonias no nosso corpo ou até mesmo potencialidades, tá? Nesse mesmo módulo, no 4, a gente vai falar sobre os arquétipos das fases da Lua, e você vai aprender exatamente como que você faz uma mandala lunar, você vai ganhar um modelo de mandala lunar também. E aí, lindeza, lá no módulo 5, eu precisei de um slide só para esse módulo, porque ele é um módulo bem grande, que é onde a gente vai falar das plantas medicinais e das técnicas de cura. Então, você vai aprender tudo sobre chá, banho de assento, escalda-pés, vaporização, banho de ervas, garrafada, tintura, óvulos vaginais, além das propriedades medicinais das principais plantas utilizadas na ginecologia natural, lindeza. E aí, no módulo 6, né, eu acabei de falar que a gente precisa primeiro conhecer tudo para depois ir no problema, né, gente? Só no final que aí a gente vai entrar nos sintomas, nas causas e nos tratamentos dos principais desequilíbrios de saúde ginecológicas. Então, a gente vai falar sobre endometriose, cólica menstrual, adenomiose, infecções vaginais, miomas, síndrome dos ovários policísticos, cisto no ovário, menopausa precoce. E aí, por fim, no módulo 7, você vai aprender a como dar os primeiros passos para construir a sua própria prática a partir das suas ferramentas pessoais. E, gente, vocês vão receber todo um material didático do curso. Então, tem a apostila, tem os protocolos de atendimento para cada patologia. Vocês vão receber esse material complementar das aulas teóricas, que é para te ajudar no seu aprendizado. Então, nessa apostila vai ter um resumo das principais informações de cada módulo do curso. Fora os protocolos, gente, prontos para cada patologia. O que é o protocolo? Quais são as plantas que você vai usar em cada caso, quais são as indicações para endometriose, para mioma, para ciclo irregular, para cólica menstrual, para SOP, infecção vaginal, cisto no ovário, HPV. Gente, eles estão prontos, é só você pegar e aplicar, lindeza. Respira que eu vou terminar de falar o que vocês vão ganhar, gente. Segura o coração, Edi. E aí, lindeza, além disso, a gente vai ter 4 encontros ao vivo de mentoria prática de aprofundamento, que vai durar 6 horas cada. Gente, foi pensado numa dinâmica tipo de pós-graduação, então vai ser um dia todo de aula, tá? Porque uma das maiores dificuldades é justamente aplicar os conceitos que são estudados, e eu não quero que vocês fiquem perdidos na teoria. Nesse encontro é que você vai vivenciar de forma prática todos esses conteúdos, gente. Então, são encontros com bastante aprofundamento da teoria, com exercícios e dinâmicas vivenciais para você já começar a praticar agora. Também vai ter plantão de tira dúvidas, que é um espaço, gente, para você também tirar as suas dúvidas em relação a todo o conteúdo teórico do curso. E fora isso, é uma oportunidade de você ser ouvida, de conversar comigo, de conversar com todas as alunas. Gente, esse plantão de tira dúvidas é uma das coisas que as minhas alunas mais gostaram, porque é o momento de vocês também poderem falar. No curso, vocês vão ver que não tem uma relação de hierarquia, não é só eu que falo, não, gente, eu estou aqui também para ouvir, para conversar com vocês, a gente realmente vai estar juntas. Quem é aluna minha? Vocês podem falar que isso acontece, porque acontece, gente. Essa relação de hierarquia, como se eu estivesse acima de vocês, isso não rola comigo, tá?
Vocês também vão conseguir vivenciar de forma prática os atendimentos assistidos em tempo real. Gente, vocês não têm noção do quanto isso aqui é valioso e facilita o aprendizado de vocês. O meu sonho era eu ter tido isso aqui há alguns anos atrás, quando eu comecei a minha atuação. Por quê? Vocês vão poder assistir exatamente como que eu faço os meus atendimentos. Depois a gente vai ter um espaço para discutir sobre as percepções de vocês e conversar sobre o roteiro que eu criei, tá? Então vocês vão conseguir assistir para vocês aprenderem como que vocês vão fazer isso também. E aí, lindezas, vocês vão ter acesso a uma comunidade exclusiva de terapeutas e profissionais da saúde para você poder compartilhar com quem está no mesmo caminho que você, com quem tem a mesma missão que você. Você vai poder pegar uma segunda opinião, você vai poder compartilhar os seus aprendizados, tirar suas dúvidas com quem vive na pele as mesmas coisas que você, tá? Você vai ter a oportunidade de ser respondida por mim, pela minha equipe e por todos os profissionais que também participam desse curso. Queridas, praticidade e garantia para vocês verem as coisas mais importantes na palma da mão. Eu vou criar um grupo do WhatsApp para a gente ter uma comunicação de perto para você não perder nada. Então, os avisos mais importantes sobre os encontros ao vivo ou sobre qualquer outra atividade extra que for acontecer ao longo do curso, você vai receber pelo WhatsApp também, para não correr o risco de você ficar de fora de nenhuma aula. E também é óbvio, gente, que vocês vão receber um certificado de conclusão com carga horária. Teve uma aluna minha, Nath, você tá... Aqui, ó, a Nath, ó. A Nath, Despertar Feminino em Terapias. Gente, a Nath, ela enquadrou e pendurou na parede. E eu achei a coisa mais linda do mundo. Eu vou falar isso pro resto da minha vida, Nath, porque eu achei perfeito. Gente, isso aqui é o que vai dar confiança das clientes no nosso trabalho. Eu vou disponibilizar o certificado para vocês depois que vocês fizerem um pequeno trabalho de conclusão de curso. Fica tranquilo que não vai ser chato igual um TCC, tá? A ideia é vocês apresentarem para mim alguns estudos práticos que vocês aprenderam durante o curso, tá bom? Só que não acabou, gente! Então, olha só, para quem já estava amando, quem já estava achando que estava maravilhoso, para tudo e olha só esses bônus que eu preparei para vocês. Como eu sou muito preocupada, gente, com a formação de vocês, eu realmente quero que vocês não precisem adquirir mais nenhum curso, porque, olha, eu tenho, inclusive, nesse curso meu de formação prática, alunas que fizeram outros cursos de formação em ginecologia natural, mas eu não quero que vocês precisem adquirir nenhum outro, eu quero entregar tudo que vocês precisam para começar a atuar, gente. E foi por isso que eu escolhi esses 4 bônus aqui, pensando na sua formação completa e no sucesso da sua carreira como terapeuta de ginecologia natural. Tá, gente? Então, o primeiro bônus é com a Flávia, que é um mini curso de planejamento, branding e produtividade. Gente, a Flávia, ela atua há mais de 10 anos, com experiência muito grande em comunicação e marketing digital. E hoje ela trabalha especificamente com estratégia, branding e storytelling. Gente, esse mini curso aqui é para quem não tem organização. Sabe aquelas pessoas que sofrem, que são desorganizadas, que não conseguem organizar a agenda, que não tem rotina, não conseguem sistematizar os seus horários? Gente, esse mini curso é para vocês, né? Essa é uma das ferramentas muito importantes para a gente conseguir construir uma carreira de sucesso e eu tenho certeza que esse mini curso vai te ajudar muito. E aí, as que são as minhas tecelãs, gente, vocês vão ver que essa aula mudou, mas fiquem tranquilas, que vocês sabem que eu sempre entrego mais para vocês, né? Que são as minhas alunas que fizeram parte da formação prática. Gente, eu vou fazer uma aula ao vivo com vocês de marketing digital, que não é uma aula só para você aprender a dominar as ferramentas de divulgação do seu trabalho. Eu que vou dar essa aula, porque eu quero um marketing digital voltada para a ginecologia natural de quem começou do zero. Ou seja, você vai aprender quais que são os principais fundamentos do marketing digital que vão te proporcionar uma divulgação sólida do seu trabalho e te transformar numa autoridade no assunto. Gente, eu comecei do zero. Quem me acompanha nas redes sociais hoje vê como que eu tô e é isso que eu quero compartilhar com vocês, lindezas. A gente vai ter um mini curso que eu sou suspeita para falar. Eu escolhi esse mini curso, esse tema, porque na prática da ginecologia natural, gente, os conhecimentos da medicina tradicional chinesa, eles potencializam muito os nossos resultados.
E a medicina tradicional chinesa, ela faz uma relação muito profunda entre causa e efeito. Então, tem alguns sintomas que são muito clássicos, que quando a gente fala de saúde ginecológica, eles são resolvidos com muita facilidade pelas receitas da medicina tradicional chinesa. Então, vocês vão ter um mini curso de introdução à medicina tradicional chinesa aplicada à saúde ginecológica com a Mariana Almeida, que é uma maravilhosa. E aí, gente, o quarto e último bônus para tudo, porque esse aqui, gente, para mim, assim, só ele já vale a formação. Vocês vão receber um mini curso que vai te ajudar a produzir as principais medicinas que a gente usa na ginecologia natural. Então, você vai aprender a fabricar tintura, microdose, garrafada, mix de ervas, que vão te dar a possibilidade de usar isso nos seus atendimentos e também de incluir a venda dessas medicinas no seu negócio como uma renda extra. E agora, gente, um bônus extra que é para as 15 primeiras alunas do curso. Gente, eu vou oferecer um grupo VIP aberto com o meu WhatsApp pessoal. As 15 primeiras pessoas que se inscreverem, vocês vão poder me mandar mensagem a qualquer hora, com dúvidas, com questões profissionais, com qualquer questão que você precise de ajuda sobre a ginecologia natural. Vocês vão ter um grupo VIP com o meu WhatsApp pessoal, tá? E aí, gente, agora eu quero fazer uma pergunta para vocês. Que essa altura vocês já devem estar se perguntando, Thaís, qual que vai ser o investimento para entrar nesse curso? Com todos esses benefícios, quanto que você pagaria por uma formação assim? Essa é uma pergunta sincera que eu te faço, tá? Com todos esses encontros ao vivo, com esses plantões de tiro dúvida, a oportunidade de você assistir os meus atendimentos, com material de apoio, o protocolo pronto, 4 bônus incríveis que vão te preparar profissionalmente com toda a qualidade desse curso, quanto que você pagaria por uma formação assim? Então, eu quero mostrar para vocês direitinho tudo que vocês ganham ao ingressar nessa formação, tá? Vamos lá, gente. Os encontros de aprofundamento, eles custam R$1.000. Imagina só, são 24 horas de aulas ao vivo. Os plantões de tira dúvidas, que eu vou ficar ali mais de 6 horas ao vivo disponível para tirar as dúvidas de vocês, gente, custa pelo menos R$400. Os atendimentos assistidos, gente, que para começar, você não tem nem onde você comprar. Se você quiser agora falar, eu quero assistir um atendimento de ginecologia natural, você não acha isso para comprar pela internet, gente. Custa pelo menos R$300. O curso completo de ginecologia orgânica, com mais de 70 aulas gravadas, as minhas alunas orgânicas estão aí para provar para vocês. Gente, o curso custa R$750. Olha só o valor de tudo que vocês vão pagar. Fora todos os bônus, os benefícios que são praticamente incalculáveis. O mini curso de Branding e Produtividade custa R$500, minha gente. O mini curso de Introdução à Medicina Tradicional Chinesa custa R$400. A aula de Marketing Digital focada na ginecologia natural custa R$300. O mini curso de Produção de Medicinas, mais R$300. A apostila do curso, os materiais de apoio, os protocolos, a comunidade de terapeutas, o grupo do WhatsApp, gente, é incalculável. É tanto benefício que é difícil até de calcular o valor. E eu faço questão, gente, de falar para vocês que as nossas convidadas, para dar os bônus do curso, elas são pagas. Não existe essa história de vem cá dar uma aula em troca de divulgação do seu trabalho no meu curso, não, gente. Então, lindezas, considerando tudo isso aqui, somando tudo isso, o valor que eu acharia justo por cobrar por uma formação tão completa quanto essa, seria R$3.500. E, na verdade, gente, tem formações, outros cursos com bem menos benefício que isso, cobrando muito mais caro. Quem aqui que já pesquisou formações de ginecologia natural que custam muito mais que isso? Mas respira, lindeza! Respira fundo, gente. Eu acho que eu até escutei os corações parando aqui. Gente, quem me conhece sabe, lindeza. É óbvio que mais importante do que qualquer coisa para mim é que esse conhecimento seja acessível para o maior número possível de pessoas. Quanto mais mulheres acessando esse conhecimento, mais ele vai se difundir e permanecer vivo. Quanto mais pessoas aprendendo o que essa formação ensina,
mais mulheres a gente vai curar, gente. E juntas, só juntas, é que a gente consegue mudar a realidade da nossa sociedade. Só juntas. E foi pensando nisso que eu decidi que esse não vai ser o preço da nossa formação. R$ 3.500, eu sei que a maioria de vocês aqui não teria condição de pagar. E eu quero facilitar ainda mais o acesso de vocês. Então, eu resolvi dar R$ 2.000 de desconto para facilitar o acesso de mais mulheres nessa formação. Então, o valor da matrícula vai ser R$ 1.500, gente. O que vocês acham disso? Considerando tudo que eu falei que vocês vão receber, toda a assistência que eu vou dar, o que vocês acham de R$ 1.500, gente? Só que quem me conhece sabe que é óbvio que sempre que vocês acharem que eu superei todas as expectativas, eu vou mostrar para vocês que ainda tem mais, tá? Quem me conhece sabe que eu valorizo quem está aqui comigo, quem está aqui na disposição de aprender cada vez mais. Gente, eu dou muito valor. Eu sei o nome das que ficaram a semana toda aqui comigo, lindeza. Eu sei que vocês me acompanharam, eu sei que vocês estão aqui me esperando. Só falar o valor para vocês entrarem nessa formação. Eu sei que tem muitas de vocês que estão prontas aqui agora para fazer parte desse movimento de mulheres que ajudam mulheres. E foi para isso, para vocês que estão preparadas, que eu resolvi que eu vou dar um incentivo ainda maior. Eu vou dar um desconto especial, gente, para vocês que estão aqui comigo até agora e que já estão preparadas para viver essa virada de chave. Eu vou dar mais R$ 300 de desconto. Só que esse desconto só vai ficar disponível domingo até 11h59 da noite. Gente, esse é um valor que não chega nem aos pés de toda a experiência teórica e prática que você vai receber. Sem falar, gente, que você vai potencializar muito os seus atendimentos e ter cada vez mais clientes te recomendando para outras pessoas. Ou seja, você tem a possibilidade de, em poucos meses, ter o seu investimento de volta. E aí, lindezas, né? Estou sempre pensando em facilitar o acesso de vocês. É importante para mim que vocês estejam comigo. Sozinha eu não dou conta. Isso faz parte da revolução que eu acredito e quero para o mundo. Eu vou disponibilizar todas essas formas de pagamento aqui. Então, quem tiver dúvida, gente, eu acabei de falar, eu quero que mais pessoas acessem. Então, olha só, você vai poder pagar à vista, via Pix, você vai poder pagar no PayPal, pelo Google Pay. Eu aceito todos os cartões de crédito e você pode dividir em até 12 vezes. E aí, para facilitar ainda mais, a gente ainda criou uma forma de vocês pagarem em até 5 vezes no boleto bancário, que é para quem não tem cartão de crédito ou que não pode ocupar o limite do seu cartão agora. Gente, vocês estão vendo que não tem mais desculpa para você não participar dessa formação, né? Gente, eu estou entregando assim, ó, muito mais do que eu posso facilitar para vocês. Então, agora, vocês têm que fazer a sua parte. Então, ó, corre lá, já garante a sua matrícula com esse valor do desconto especial. Eu vou mandar aqui agora o link para vocês no chat. Lembra que as 15 primeiras inscritas vão entrar no grupo VIP, que é um bônus especial para vocês, no meu WhatsApp pessoal. E aí, lindeza, segunda-feira, o preço do curso já volta no valor normal de R$ 1.500. E aí, na próxima quinta-feira, já é o último dia, eu vou fechar as matrículas e a formação vai começar. Gente, o foguete vai voar. Dessa vez a gente não está mergulhando, a gente está alçando voo, lindeza. E para as orgânicas, minhas alunas maravilhosas, o desconto para vocês é ainda maior. Cadê o hashtag Sou Orgânica, gente? Quem aqui que é a minha aluna que está a fim de viver esse curso também? É só você me chamar a gente, a minha equipe, lá no chat da página de pagamento, que a gente vai te mandar um link exclusivo de compra, com 50% de desconto. Tá bom, lindezas? Agora, para quem ainda está insegura, se quer fazer parte dessa turma, gente, eu vou dar mais uma notícia. Eu não canso de me superar, olha só. Se segura na cadeira, que olha a garantia que eu vou oferecer para vocês. Eu vou te dar uma garantia incondicional por 30 dias, ou seja, você não tem mais nenhum risco, você não tem mais nenhuma desculpa para entrar. Você pode entrar nessa turma
você vai acessar o curso, você vai testar esse conteúdo por 30 dias, isso já vai te dar tempo, inclusive, de você começar a colher os primeiros resultados, você vai participar das aulas ao vivo, das mentorias, e ainda assim, se você não quiser continuar, é só você mandar um e-mail para mim, que eu vou te devolver o valor 100% do seu investimento, sem burocracia. Nem vou te perguntar, nem vou falar, mas por quê? Não vou tentar te... Nada. Porque, gente, eu acredito no meu método, eu tenho as minhas alunas que também são a prova desse método, e eu sou a prova viva de que essa formação funciona. Então, lindeza, para você que está desejando, que quer, nesse momento, potencializar os seus atendimentos com as plantas medicinais, prosperar e transformar ainda mais vidas, chegou a sua hora. Estão oficialmente abertas as matrículas para a nova turma da formação prática de ginecologia natural. Para você se matricular, é só você clicar nesse link que a gente deixou aqui no chat do YouTube. E aí, gente, para quem já for se inscrevendo, tem um recado super importante, que na quinta-feira a gente já tem a nossa aula inaugural. Então, quem se inscrever já anota na agenda que dia 10, às 8 horas da noite, a gente tem a primeira aula e vai ser uma aula extra da nossa formação prática. Eu faço questão, gente, de receber você pessoalmente dentro do curso, de te mostrar como que funciona lá na plataforma, tudo que você vai acessar, tá? Vou explicar para você direitinho como que funciona. Eu vou abrir junto com você para você tirar o maior proveito possível desse curso. Essa é uma aula livre, tanto para quem está chegando como aluna, quanto para quem quer conhecer a formação por dentro, gente. Então, ela vai acontecer numa sala fechada, que só quem está cadastrada no grupo do WhatsApp vai receber o link para participar dessa aula. Qual será o horário das aulas, Monique? Os plantões Tira Dúvida, eles vão acontecer na terça-feira, na hora do almoço. Então, vai começar 11 horas e vai acabar 12h30, tá? Quando vocês acessam o curso, vocês vão ver já toda a programação do curso. As aulas ao vivo de aprofundamento, elas vão funcionar no esquema de pós-graduação. Gente, então vai ser sábado o dia inteiro, vai ser 3 horas na parte da manhã e 3 horas na parte da tarde. Mas a gente tem o cronograma já certinho para vocês, tá, gente? Está lá na plataforma do curso. Todas as aulas vão ser gravadas e disponibilizadas para vocês depois, tá? Então, quem não conseguir assistir em tempo real, essa é uma dúvida muito presente, porque eu tenho alunas em todos os lugares do mundo, tenho alunas na Itália, na Austrália, em Portugal, nos Estados Unidos, tá? As aulas, os horários foram pensados para contemplar a necessidade de vocês também, mas tudo fica gravado e disponibilizado na plataforma do nosso curso. Vocês vão ter acesso à plataforma do curso por 1 ano, tá, lindeza? Então, por 1 ano, a gente vai estar juntas para você acessar, para você ver, para você rever todas as aulas e todo o conteúdo do curso, tá? Quem ainda não atua com saúde, lembra que a ginecologia natural é uma área complementar. Então, se você não é profissional da saúde, esse curso vai te capacitar para atuar como uma terapeuta de ginecologia natural. Tá bom, lindeza? Então, você não precisa ser uma profissional da área da saúde. Eu falei com vocês lá no começo da live que esse não é um conhecimento médico. Pelo contrário, isso não se aprende nas faculdades de medicina, lindeza. Então, se você sente o chamado de trabalhar com as plantas, de trabalhar com a ginecologia natural, você também é bem-vinda nesse curso, você também vai sair capacitada para começar a trabalhar com isso. Um beijo. Queridas, eu vou finalizando por aqui, porque eu vou ali também ficar disponível no chat, tá? Da página de pagamentos. Então, agradeço a todas vocês que estão juntas. Vamos embora, gente. Eu tenho certeza que é só o começo de algo muito lindo que está por vir para todas nós. Um beijo, meus amores. A gente se vê lá no curso. Boa noite para todas vocês. Aproveitem esse desconto até domingo e vamos embora voar. Um beijo.